Estima-se que atualmente nós sejamos 7,6 bilhões de pessoas. Pega a população de Mogi, multiplica por 14 mil. É o tanto de gente que tem no mundo. A previsão é que em 2100 nós seremos 11 bilhões. Não em Mogi, no mundo. 11 bilhões de pessoas. Como humanidade, nós compartilhamos a mesma casa, certo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Compartilhamos não é bem assim a palavra que a gente pode usar. Porque a desigualdade acaba sendo enorme. Por exemplo, a cada 3 pessoas, uma pessoa não tem acesso à água potável. Não tem acesso à água para beber, para cozinhar. Uma a cada 3 pessoas. A cada 9 pessoas, uma morre de fome no mundo. Embora seja produzido em termos de alimento 17% a mais do que cada indivíduo precisa. Num planeta onde se produz mais alimento do que a gente precisa, ter uma pessoa morrendo a cada 9, alguma coisa está errada. Por exemplo, a produção de cereais no mundo. A maior parte dos cereais produzidos, milho, trigo, soja, não são produzidos para consumo humano. 79% da soja produzida no mundo, ela vira ração animal. 79% da soja produzida no mundo vira ração animal. Alguma coisa está errada. Segundo dados da Unicef, 6 em cada 10 crianças vivem em situação precária. 6 em cada 10 crianças vivem em situação precária. Aqui em Mogi das Cruzes, não precisamos ir tão longe, não precisamos ir para a África, não precisamos ir para países tão pobres. Aqui em Mogi, nós temos 22.112 famílias vivendo em estado de pobreza, sendo que dessas 22 mil famílias, 16 mil famílias têm renda per capita de R$85. 16 mil famílias. Multiplica isso por 5, que é a média de pessoas nessa classe social, nós teremos aí então algo em torno de um ginásio Hugo Ramos aqui, por exemplo, um ginásio lotado 15 vezes. Esse é o número de pessoas em estado de pobreza na nossa cidade. Já imaginou isso? 15 vezes o nosso ginásio de esportes lotado. É o tanto de gente pobre que a gente tem em estimativa aqui em Mogi. E tudo isso é reflexo do pecado estrutural que rege o nosso mundo. Todo ser humano, ele está alienado de Deus, está alienado de si mesmo, alienado do outro, alienado da criação. E esse sistema econômico que está imperando no nosso mundo, que de econômico só tem um nome, é um modelo que incentiva o consumo, é um modelo individualista, é um modelo que me força a querer olhar apenas para mim mesmo. Vou compartilhar um vídeo que eu já compartilhei ano passado, mas a maioria de vocês não estava aqui. Fala sobre isso, sobre generosidade. Quero compartilhar com vocês nesse momento. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes.
from you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give.
Ah. Ser rico não é sobre o quanto se tem, mas o quanto se pode doar. Engraçado isso, né? Eu acho tão lindo esse vídeo, porque ele fala de algo que a gente repete em outras palavras, mas esquece de repetir na prática. Quando a gente relembra as palavras de Jesus, façam isso em memória de mim, talvez esse seja o melhor exemplo. O filho que seguia o exemplo do pai e fazia aquilo que o pai fazia enquanto era vivo. É isso que Deus espera da gente, que a gente seja pessoas que sinalizem um coração generoso. Porque para Deus, riqueza e pobreza não tem a ver com o que você possui, mas com o seu coração, o quanto o seu coração é aberto a Deus e ao outro. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 22. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? E em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros, construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. E então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Alguém que já ouviu falar de um escritor chamado Alvin Toffler, é um pensador. Ele é muito conhecido no meio da comunicação, no meio de pessoas que pensam o futuro. Ele foi muito influenciado por um escritor cristão, um filósofo e teólogo chamado Jacques Ellul. Em um dos seus livros, dos vários livros, Jacques Ellul escreve essa frase. Ele está concluindo uma ideia e na conclusão da ideia ele diz isso: há exatamente a oposição de signo, de símbolo, entre o mundo do dinheiro, onde tudo é pago, onde o comportamento normal é a venda com tudo isso, com tudo que isso comporta, e o mundo de Deus, onde tudo é gratuito, onde o comportamento normal é a gratuidade. Preste atenção. Existe um mundo do dinheiro, onde tudo é pago, e tudo parte dessa causa e efeito. Se eu pago, eu conquisto algo que eu tive que pagar o preço. Do outro lado, há um mundo de Deus, que é regido pela graça, onde tudo é movido pela gratuidade, generosidade, compra e generosidade. Causa e efeito, ela tem essa seguinte ideia: aqui se faz, aqui se paga. É a dimensão onde tudo precisa ter uma troca. É a mentalidade do consumo. Para eu poder ter algo, eu tenho que consumir. Isso não apenas coisas e objetos, mas relacionamentos. Desde pequeno a gente é ensinado a viver na dimensão da causa e efeito. Eu trato bem quem me trata bem. Quando eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 11 meses. Quando a gente era pequeno, a gente brigava demais. E a mãe ficava incomodada com a gente e falava: mas por que vocês fazem isso? E eu falava isso. Eu devia ter lá 10 anos, 11 anos, eu era criança. Eu falava assim: mãe, eu só trato bem quem me trata bem. Minha irmã não me trata bem, então eu não trato bem ela. Que bom que depois que a gente cresce isso muda, né? Que a gente não faz mais isso. Porque a gente ainda está nessa dimensão da causa e efeito. Quem erra merece ser punido. E os relacionamentos se estabelecem na base da troca, da barganha. Eu dou ao outro o que ele merece, seja punição, seja reconhecimento.
E tudo tem um preço, porque nada tem valor em si. Tudo precisa ser precificado. Quanto custa a sua fé? Quanto custa o seu conhecimento? Quanto custa a sua saúde? A gente está falando sempre em termos de gasto, de compra, de troca. Por outro lado, existe a dimensão da graça. E é uma dimensão que supera merecimentos, bons ou maus. Deus não mede a gente por aquilo que a gente faz de bom, e Deus não mede a gente por aquilo que a gente faz de mal. É graça. É a dimensão onde tudo é gratuito. Deus vindo a nós para nos perdoar antes mesmo que a gente tivesse consciência que a gente era pecador. Deus na cruz, em Cristo, já perdoou toda a humanidade. Aqueles que já nasceram e já morreram, aqueles que estão vivos hoje, aqueles que haverão de nascer, já foram perdoados na cruz de Cristo. É generosidade que ultrapassa merecimento. Não há trocas, não há barganhas. E quando eu vivo na dimensão da graça, gratidão é a resposta que surge daí. Porque quando eu olho para a criação de Deus a partir do olhar da graça, eu percebo que há muita generosidade. Ou não sei se vocês acham que acontece isso. Quando chove, só chove na cabeça de quem é mau. É isso? O sol só se apresenta para quem é bom. O sol vem para todos, a chuva vem para todos, o ar é para todos. Porque Deus é um Deus generoso. Deus não mede acertos, Deus não mede erros. Ele é bom. Nessa dimensão, então, eu dou ao outro o que ele não merece. Olha que interessante. Na dimensão da causa e efeito, eu dou ao outro aquilo que ele merece. Punição ou reconhecimento. Na dimensão da graça, eu dou ao outro o que ele não merece. Eu dou graça, eu dou perdão, eu dou amor. É uma outra forma de se viver. Quero que alguém leia os versículos 13 e 14, por gentileza. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Isso, obrigado de novo. Preste atenção nessa expressão. Alguém da multidão. É muito interessante, mas até hoje multidão segue Jesus. Ano que vem a gente vai ter uma série para falar sobre isso. A maneira como a gente se relaciona com Jesus é a maneira como a gente se relaciona com a igreja, é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Mas como que a multidão se relaciona com Jesus? Ainda hoje a gente vê isso. Grandes concentrações de fé, lotam estádios, lotam mais de um estádio ao mesmo tempo, mas eles estão à procura do quê? Multidão está à procura do quê quando segue Jesus? Milagres, que mais? Cura, que mais? Prosperidade, din-din. Porque multidão segue Jesus não por causa de Jesus, segue Jesus por causa dos seus interesses. A mentalidade religiosa é essa: eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Ele cuide de mim, o que Ele pode dar a mim. E o clamor da multidão se encontra na solicitação desse homem. O que ele diz é muito interessante. Mestre, resolva o meu problema. Por favor, diga ao meu irmão que divida a herança dele comigo. Qual é a dimensão que ele está se relacionando com Jesus? Na dimensão da causa e do efeito ou na dimensão da graça? Causa e efeito. É isso mesmo. E o triste é que pessoas que vivem na dimensão da causa e efeito, elas dividem o mundo entre preto e branco, entre certo e errado. E esquece que entre o preto e o branco existem inúmeros tons de cinza. A vida não é apenas isto ou aquilo. Existe uma série de nuances. E quando a gente é criado nessa forma religiosa, a gente é ensinado a pensar dessa maneira. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Porque a gente não tem compreensão do todo. A gente foge. Quem está na multidão está à procura não de Deus, mas de alguém que resolva os seus problemas. E é interessante que é uma mentalidade de jogador compulsivo da Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer? Se você ganhasse na... Não, vocês não jogam na Mega Sena, né? Bobeira minha.
Se a gente ganhar na Mega Sena, o que a gente pensa? Assim, bom, eu vou pagar minhas dívidas, porque geralmente a gente está endividado. Eu vou ajudar a família, ou não também. Pego minha mochila, viajo, vou viajar ao mundo, nunca mais vou trabalhar, vou viver curtindo a vida, aproveitando. Ajudo um ou outro que eu gosto mais. No final das contas é um pensamento muito tolo, mas é um pensamento muito religioso. Eu serei Deus da minha própria vida. Porque a gente acha que dinheiro é a solução de todos os problemas. A gente acha que se a gente ganhar uma promoção e aumentar o nosso salário, o casamento melhora. A gente acha que se a gente tiver dinheiro, a gente vai poder comprar um carro melhor, dar um estudo melhor para os filhos, e daí resolveu tudo. O discurso desse irmão era esse. Resolvo o meu problema ajudando meu irmão a entender que eu também preciso de dinheiro. E ele não estava enxergando que o problema era tão mais intenso ao ponto desses dois irmãos não conseguirem dividir a herança. O problema não era dinheiro. O problema era essa relação pobre entre esses dois. E sabe por que tudo na nossa vida é condicionado a dinheiro? Porque dinheiro é poder. E tudo na nossa história é sobre poder. A maneira da gente se vestir, o carro que a gente compra, a aparência que a gente tem que mostrar para o outro. A gente quer mostrar o quanto a gente parece ser bem-sucedido. E a resposta de Jesus é pontual e certeira. Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus está deixando muito claro que ele não se sujeita à agenda das pessoas. Lamento se você pensa ou pensava até agora que Deus era alguém que poderia ser manipulado através de uns pilim-pim-pins mágicos, gospels, ou uns alakazans, para você poder manipular os espíritos bons a seu favor. Não, com Deus não é assim. Deus não se sujeita, Deus não é nosso servo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele é generoso, mas Ele não se reduz àquilo que a gente acha que Ele deveria fazer. Não é possível forçar Deus a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. A relação desses irmãos estava tão bagunçada que esse irmão não percebeu que o problema não era o dinheiro. E o dinheiro também não era a solução. O problema era que a relação entre os dois não estava boa há muito tempo. Quem pode ler versículo 15, por favor? Em seguida diz, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Isso, obrigado, Vitória. Ganância. No espanhol, ganar. Ganar, ganância, ganhar. Mas qual é a diferença entre ganância, inveja e cobiça? Você já pensou isso alguma vez? Parece que são coisas tão parecidas, mas elas têm diferenças muito sutis. Inveja é quando eu quero que o outro não tenha. Eu não quero que ele seja feliz. Eu não quero que ele tenha o corpo que ele tem. Eu não quero que ele tenha o sucesso que ele tem. Então eu invejo ele. Porque quando eu olho para o sucesso do outro, eu olho para o meu fracasso. Então o problema do sucesso do outro é o meu fracasso. Cobiça é eu querer ter o que o outro tem. Inveja e cobiça caminham muito juntos. Mas cobiça é aquilo, eu olho para mim, eu vejo o que eu não tenho, olho o que o outro tem, então eu quero ter o que o outro tem. Não é apenas que ele não tenha, que ele não seja bem-sucedido, mas que eu seja tão bem-sucedido quanto ele. Então, cobiça seria uma inveja menos pior, vamos dizer assim. E aí tem a ganância. A ganância, eu quero ter mais do que o outro. Não importa que os outros tenham, desde que eu tenha mais. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos foi muito interessante. Era uma pesquisa de perguntas e foi feita a seguinte pergunta. Você trabalha, né, com pessoas no mesmo padrão. Se você pudesse ganhar um aumento de 10%, mas os outros também pudessem ganhar um aumento de 10%, você gostaria disso? Ou você preferiria ganhar um aumento de 5% desde que os outros não ganhassem aumento nenhum? Qual vocês acham que foi a resposta? Eu preferi os 10%, eu não sei. Você sim. A maioria não. A maioria escolheu apenas eu ganho. Os outros não. Porque nossas relações elas são baseadas no perde-ganha. Eu só ganho se o outro perder.
Eu não ganho se o outro ganhar. A gente não é ensinado a isso, ainda mais nesse modelo consumista, esse modelo econômico que de econômico só tem o nome. Ganância, na verdade, é a soma da inveja e da cobiça. Quando eu tenho inveja, eu não quero que o outro tenha o que ele tem, mas eu tenho cobiça também, isso se transforma de uma maneira muito mais intensa. Então eu sou ganancioso. E a palavra grega para ganância que Jesus usa é uma palavra pleonexia, e ela significa a sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. Então é uma postura de não contentamento, é uma postura de insatisfação. E o melhor exemplo para a gente entender o que é ganância é você estar com sede, como eu estou agora, porque eu estou falando, minha garganta está seca, e aí eu pego um copo de água e começo a beber esse copo de água. Só que o problema é que esse copo de água é água salgada. Então o que acontece se eu bebo um copo de água salgada? Mata a sede, só que me dá mais sede ainda. Eu preciso beber mais. E aí eu vivo tomando esse copo de água salgada até me intoxicar de tanto sal e morrer. Ganância é isso. É você ter uma sede que nunca acaba. E por mais que você ingira água e água salgada, nunca vai acabar a sua sede. O alerta de Jesus para todos nós, então, tem a ver com isso em todo momento. Cuidado para que ninguém caia na ganância, achando que o valor de uma pessoa está na quantidade de bens que possui. Modelos de sucesso no nosso mundo são marcados por isso. A quantidade de carros que você tem, a quantidade de dinheiro que você diz ou aparenta ter. O que importa é o sucesso que você parece ter, e não o sucesso real que você tem. Agora, quantas famílias ricas sofrem disfunções depois que os filhos crescem por brigas de herança? Porque dinheiro parece ser um determinante no nosso mundo, mas não é. Por isso que Jesus conta, então, aquela parábola do homem que havia enriquecido, mas que, na verdade, estava pobre. Quero que alguém leia os versículos 16 a 18, por favor. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil e produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Isso. Muito obrigado, Lúcia. O que Jesus está dizendo? Jesus está criticando o homem por ele ser rico? Não, porque o problema não é ser rico. A questão é como você vai gerenciar a riqueza que tem chegado até a sua mão. O problema estava no pensamento ganancioso dele. Puxa, eu tive uma colheita extraordinária e eu não tenho nem onde colocar essa colheita. O que eu vou fazer então? Eu vou gastar parte dessa colheita para derrubar o que eu já tenho, para construir algo maior, para poder então encher e poder ganhar na Mega Sena e poder viajar o mundo todo, aproveitar. Não preciso mais me preocupar com a aposentadoria. Percebam, Jesus não está criticando o fato do homem querer poupar. Não é essa a crítica de Jesus. Aliás, poupar é muito importante. E essa é uma questão engraçada, porque a gente gasta no que tem que economizar e economiza no que tem que gastar. Deixa eu tentar explicar isso daqui. A gente tem que gastar caloria. A gente tem que comer menos do que o que a gente gasta, ou a gente tem que gastar mais energia do que o que a gente consome. Então a gente tem que gastar, tem que fazer exercício físico. Mas o que a gente faz? A gente economiza nisso. A gente não faz caminhada sequer. Alguns aqui são da época em que a televisão não tinha nem controle remoto, lembra? Você tinha que levantar do sofá e trocar o seletor do canal. Que coisa antiga, né? Mas hoje é tudo muito cômodo. A gente economiza aquilo que não poderia economizar. A gente tem que economizar dinheiro para o futuro. A verdade é essa. Mas quantos de nós fomos ensinados a economizar dinheiro para o futuro? A gente não foi. Primeiro por causa de uma cultura de hiperinflação no nosso país. A gente acaba gastando dinheiro do mês e pior ainda, a gente já compromete o dinheiro dos outros meses com cartão de crédito, com carnê das Casas Bahia. A gente já vai assumindo gasto com dinheiro que a gente ainda nem recebeu. Mas é porque
A entrada é maior do que a saída. Exato, Cláudio. A gente teria que gastar nos elogios. Só que a gente é econômico nos elogios. Agora a gente tinha que economizar nas críticas, mas a gente gasta nas críticas. Não é engraçado como a gente inverte? Porque a gente ainda está na dimensão da causa e efeito. A gente não está vivendo na dimensão da graça. A gente vive como se tivesse que pagar, tivesse que merecer por tudo aquilo que a gente tem. O que você faz em troca? O que você oferece em troca a Deus para obter o oxigênio que você precisa toda manhã? O que você dá em troca a Deus para que Ele te dê disposição para trabalhar? Você não precisa dar nada em troca. Tudo isso Deus já dá por graça. A forma como a gente lida com o dinheiro aponta a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Lembra, dinheiro, o que está em jogo não é o valor monetário, mas é o valor intrínseco, o valor emocional, o valor de poder. Se eu tenho dinheiro, eu compro favores. Se eu tenho dinheiro, eu influencio decisões. Se eu tenho dinheiro, eu exerço poder. Em relações conjugais, isso é comum. E de tantas e variadas formas, por exemplo, se é só o homem que trabalha, então é só o homem que tem o poder econômico. Então ele é que determina no que a esposa poderá gastar ou não. E aí o que acontece? Para a esposa não se tornar refém, ou ela faz compra escondida, para tentar conseguir compensar o desconforto dela, ou ela vai procurar um emprego fora, para tentar ter mais recursos, para poder ter poder também. Outra forma de exercer poder a partir do dinheiro. No ambiente coletivo, pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas são mais ouvidas do que gente que tem menos poder aquisitivo. Porque parece que essas pessoas sabem o que fazer da vida. Então elas acabam tendo lugar de destaque nas empresas, nos colegiados. E isso é triste. E é engraçado que na fé também acontece isso. Qual que é o grande incentivo hoje da fé evangélica? Você tem que ter dinheiro. Você tem que ter posse. Você tem que conquistar prosperidade. Por quê? Porque é isso que vai determinar se você é ou não abençoado. O que está em jogo na nossa relação com o dinheiro não tem a ver com a grana, mas com o status que ele oferece. Poder. Alguém pode ler para a gente os versículos 20 a 22? Vou projetar aqui. 20 a 22. Quem pode ler para a gente? Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Obrigado, Eunice. De novo, o problema desse homem da parábola não era ele ser rico. Jesus ensinou que eu amo a Deus quando eu amo as pessoas. Preste bem atenção, o problema desse homem da parábola é que ele era um ateu. E não um ateu no bom sentido, ateu de ficar questionando, será que Deus existe? Será que as coisas são assim mesmo? Isso é o lado bom do ateísmo. É o lado ruim do ateísmo, o lado religioso. Qual que é o lado religioso do ateu? O ateu é aquele que diz acreditar em Deus, mas ele não vive a sua vida em função dos outros. Ele não vive a sua vida para ajudar os outros. Ele vive a sua vida em função de si mesmo. Ele se relaciona com Deus para Deus abençoar ele, não para que ele seja instrumento de Deus para abençoar os outros. Esse homem teve uma colheita fantástica, em vez de repartir, ou pelo menos vender por um preço mais acessível a quem precisava, ele juntou para ele mesmo. Ele trouxe para ele mesmo. Ele não esteve atento à dor do outro.
Ele não deu graças a Deus, ele não glorificou a Deus por uma colheita abundante, pelo contrário, ele disse a si mesmo: coma, beba, divirta-se. Era ele tomando um copo de água salgada, uma sede que nunca mais para. E Jesus chamou esse homem de louco, porque acumular riquezas e não ser rico para Deus é uma loucura. A questão então é: o que significa ser rico para com Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que responder nessa noite. Porque se o problema não é ter riqueza, o problema não é fazer poupança, a questão é ser rico, mas não ser rico para com Deus. O que significa isso então, ser rico para com Deus? Basta a gente olhar a generosidade de Deus exposta, escancarada nas pequenas coisas. Sol, chuva. Imagina um dia de calor, um sol causticante, de repente vem uma nuvem e cobre o sol. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Você poder ter acesso à água potável, sendo que uma pessoa a cada 3 no mundo não tem acesso à água potável. Isso é generosidade. Mas e aí? O que isso vai mover no seu coração? Você vai viver na inveja, na cobiça ou na ganância? Você não vai estar satisfeito porque o outro tem, você não quer que ele tenha. Você vai estar insatisfeito porque o outro tem e você quer ter. Ou você vai ser ganancioso porque você quer ter mais do que todo mundo. É essa a vida que você vai viver? É isso que você vai gastar a sua história? É isso que você vai deixar de herança e de legado? Preste bem atenção. Dinheiro e religião caminham lado a lado. No caminho da causa e do efeito, se eu estou numa religião cristã evangélica, eu dou dinheiro para conseguir algo em troca. Eu dou dízimo para quê? Para que o gafanhoto devorador não venha e acabe com o meu salário. Percebe? Eu estou querendo comprar o favor de Deus. Deus, me protege porque, estou abençoando aí a tua casa. Percebe como é maligno isso? É a mesma fala do rapaz lá da multidão. Deus, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Quando nós estamos no ambiente da causa e do efeito, eu dou dinheiro, mas eu quero algo em troca. Se não dá algo em troca para mim, o que eu faço? Eu tiro o dinheiro. Eu não dou mais dinheiro. Porque eu estou no poder. Agora, se eu estou na dimensão da graça, eu não dou dinheiro. Eu dou a minha vida. Porque a minha vida não é minha para começar. Então, tudo que eu retribuo, vamos falar de dinheiro, já para ficar uma comparação mais fácil. Eu não dou dinheiro. Eu sou generoso. Eu não me preocupo se é 10% do líquido ou do bruto. A pergunta que eu tenho que responder a mim mesmo é: isso daqui, esse valor, essa quantia que eu estou contribuindo, está refletindo a generosidade de Deus na minha vida? Percebe a diferença? E aí não tem mais aquela preocupação que muita gente tem. Dízimo tem que dar do bruto ou do líquido? Desconta imposto de renda antes? Não tem nada a ver. É a tua vida. E é muito mais do que dinheiro, porque tem gente que vive na dimensão da causa e efeito e fala assim: bom, a minha parte eu já fiz, já dei aqui 10% e agora pronto. Não. Quando a gente está na dimensão da graça, está lá. Eu sou generoso em tudo. Dinheiro, tempo, dedicação. O que eu posso fazer para contribuir? Porque eu não quero para mim. Eu quero que Deus me use para que algo novo aconteça. Percebe a diferença? Isso é ser generoso para com Deus. Isso é ser rico para com Deus. João Calvino, ele escreveu assim certa vez: a maneira de empregar o nosso dinheiro traduz aos olhos de Deus, com exatidão matemática, nossa fé real, muito mais do que nossas belas palavras ou piedosos sentimentos. Se você ainda se relaciona com o dinheiro na base da causa e do efeito, você não adora Deus, você adora o dinheiro. Porque você precisa ter cada vez mais, você precisa ter cada vez mais dinheiro para quê? Para ter cada vez mais poder, para ter cada vez mais influência. Se você se relaciona com o dinheiro na base da graça,
Reconhece que tudo que você tem conquistado até hoje é graça de Deus na sua vida. Então você é generoso. Você está atento às pessoas ao seu redor. Você não faz aquela pergunta assim: pastor, eu posso deixar de dar dízimo na igreja para dar o meu dízimo para ajudar uma outra família? Pode, se você é religioso da religião cristã evangélica. Porque se você é cristão, você contribui com a igreja e você ainda tira do teu para poder abençoar outra família. Você entende? É muito mais. E é muito mais do que dar dinheiro. Você vai na casa da pessoa, vai na casa da família. O que ela está precisando? Às vezes não é de dinheiro, às vezes é de atenção, às vezes é de uma compra. Faz uma compra caprichada, leva na casa dessa pessoa. Você entende? É generosidade, nada em troca. Porque Deus já tem feito muito. Eu quero encerrar com um último vídeo. Através do suor do trabalho, muitos ganham o pão. Entre eles, alguns que desejam seguir com o coração. A luz que do alto o caminho alumia vem do Senhor, apontando aquele que é puro amor. Suas dádivas não são finas pedras nem ouro, mas atos que revelam da esperança o tesouro. Não é no presépio que encontram o Filho de Deus, mas nas ruas, entre irmãs e irmãos seus. No Antigo Oriente, a estrela guiou os magos a Jesus, mas o pão da vida ao pobre e ao faminto hoje nos conduz. Viúvas e órfãos, pobres e aflitos manda confortar por anjos terrenos que seu eterno amor lhes vão proclamar. Os magos ofertaram seus ricos presentes a Cristo naquele primeiro Natal. Hoje, quem é sábio, bem depressa aprende lição de valor sem igual. A quem te rodeia faz o que faria o Senhor da luz. Lembra-te, imita em teus atos a vida do Mestre, o Senhor Jesus.